A questão que eu vou trabalhar com você aqui é o seguinte: uma aplicação de derivadas onde a gente vai ter otimização de máximos e mínimos. Então, bora na tela que você vai acompanhar comigo o seguinte enunciado. O custo diário total em milhares de reais da fabricação de X pacotes em milhares de adubos minerais de cobertura para desenvolvimento de determinada cultura é dado pela função custo em função de X igual a 2x ao cubo menos 50x ao quadrado mais 80x menos 20. O custo está em milhares e o x é a quantidade de pacotes, tá? Também está em milhares. Considerando R$50 o preço de venda de cada pacote, determine a quantidade de pacotes que gera o lucro máximo, aproximadamente. O lucro máximo, aproximadamente. Bom, então o que você tem aqui, onde eu vou passar o cursor do mouse, 50x é a receita, pois 50 vezes o preço do pacote. Como o pacote é X, 50x é a receita. E este é o custo. Na próxima tela você vai ver aí que eu estou inserindo a função custo e a função receita, que é 50x. E a função custo é a que foi dada, que é 2x ao cubo menos 50x ao quadrado mais 80x menos 20. Como eu falei, a gente precisa otimizar a função que pediu lá. Ele pediu o lucro máximo. Retornando aqui você vai ver. Ele pediu o número de pacotes que gera o lucro máximo. E ele pediu o lucro máximo. Mas eu não tenho uma função lucro, mas eu tenho a função custo e a função receita. Na próxima tela você já viu aqui a função custo e a função receita. A função lucro é a função receita menos a função custo. Toda vez que você quer observar relação ao lucro, lucro é dado por receita menos custo. Retornando na tela, você vai ver aqui que eu vou colocar na cor amarelo, lucro em função de x igual a receita em função de x menos custo em função de x. Logo, eu vou substituir no lugar de Rx a função receita 50x. E no lugar de todo o custo de x, eu devo abrir e fechar o parênteses, pois a função custo tem mais de um elemento. Aqui onde estou passando o cursor do mouse tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então por isso eu vou abrir o parêntese. Assim. Observe que no lugar de R em função de x eu coloquei 50x. E no lugar de C em função de x eu coloquei toda a função custo. Aqui eu vou precisar distribuir o sinal, onde eu estou fazendo o movimento com o mouse. Menos vezes mais, menos vezes menos, menos vezes mais e menos vezes menos. Fazendo essa distributiva teremos Lx, a função lucro em função de x, pacotes de adubos a serem vendidos, é dado por 50x menos 2x ao cubo mais 50x ao quadrado menos 80x mais 20. Observe que trocou o sinal de todos, pois foi feito a multiplicação por menos, que estava fora do parêntese. Agora que eu posso agrupar 50x com menos 80x. 50x menos 80x dá menos 30x. Os demais fatores, os demais termos permanecem como estão. Logo teremos L em função de x igual a menos 2x ao cubo mais 50x ao quadrado menos 30x mais 20. Bom, o que deve ser feito para otimizar, professor? Para você otimizar a função lucro, basta você fazer a derivada da função lucro igual a zero. Mas por que a derivada? A derivada vai fazer com que você encontre a inclinação da reta que tangencia o gráfico em determinados pontos, e nesses pontos que eu quero analisar, que serão os meus pontos críticos, eu tenho o máximo e o mínimo. A inclinação da reta tangencia determinado gráfico. Aqui tem uma inclinação. Quando vai no topo, a inclinação é zero, pois é paralela à horizontal. Mesma coisa quando vai na parte inferior, tá bom? Então eu vou colocar aqui a derivada da função lucro igual a zero, voltando na tela. Eu tenho que fazer a derivada da função lucro igual a zero. Lembrando que a função derivada de uma função algébrica, nós só temos funções algébricas aqui, é dada por, se a função é a que multiplica x elevado a n, a derivada fica, tá vendo o expoente n? Vou passar o cursor do mouse, você vai derrubá-lo aqui e colocar ao lado do n, como está aqui. Ó. E lá no expoente onde era n, você vai tirar uma unidade. Portanto, fica n que multiplica ax elevado a n menos 1. Então, derivando menos 2x ao cubo, você vai ter 3 que multiplica menos 2, x elevado a 3 menos 1. Então você vai ter menos 6x ao quadrado, mais 100x, menos 30, e aqui é zero, a derivada de constante é zero. E você vai ter menos 6x ao quadrado, mais 100x, menos 30 igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau, onde você pode primeiro obter o discriminante delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, lembrando que menos 6 é a, b é 100
e C é menos 30. Então ficou 100 ao quadrado menos 4 vezes menos 6 vezes menos 30. Fazendo essa operação, você chega em 9.280. Segundo Bhaskara, se eu tenho que resolver uma equação que está na variável ou incógnita x, na verdade incógnita x, você tem x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante delta dividido por 2a. Então aqui ao lado eu vou trazer como que fica substituindo o b, que vale 100, o discriminante, que é 9.280, e o a, que é menos 6, portanto 2 vezes menos 6 menos 2. Então ficamos com x igual a menos 100, mais ou menos raiz quadrada de 9.280, tudo isso dividido por menos 12. Eu posso fragmentar isso e devo em duas raízes, pois nós temos o discriminante maior que zero, ou seja, eu tenho duas raízes reais distintas, x' e x', então eu vou trabalhar com um sinal e com outro sinal deste que está na frente do discriminante, que eu vou apontar aqui no cursor do mouse na tela. Então primeiro eu vou trabalhar com positivo e depois com negativo. Então eu terei x' igual a menos 100, mais, agora eu estou trabalhando com positivo aqui, ó. Tá vendo onde eu estou passando o cursor do mouse aqui? Trabalhando com positivo. Raiz quadrada de 9.280, tudo isso dividido por menos 12. Fazendo essa operação na calculadora, teremos x' igual a 0,305603 de lá vai pedrada. Eu posso trabalhar com 3 casas, pois a minha função está em milhares. Então teremos x' igual a 0,306 mil, pois a minha função está em milhares, ou 306 unidades, pois multiplicando 0,306 vezes 1000, essa palavra 1000 aqui é 1.000 vezes 0,306, então teremos 306 unidades. Qualquer uma das duas respostas, da forma que você expressar, está correta. E enquanto agora eu vou encontrar o x duas linhas, eu vou trabalhar com o sinal negativo aqui do discriminante, tá bom? Então vamos ter x duas linhas igual a menos 100, menos raiz quadrada de 9.280, tudo isso dividido por menos 12. Fazendo essa conta na calculadora, teremos x duas linhas igual a 16,361063 e lá vai tijolada. Trabalhando com 3 casas pós-vírgula, teremos x' igual a 16,361 mil ou 16.361, ou 16.361 unidades, tá? Beleza, encontrei os pontos críticos. Quais são? 0,306 mil e 16,361 mil. Qual dessas duas quantidades, professor, dá o máximo? Vamos para a próxima tela para você verificar comigo. Vamos traçar aqui uma reta, acompanhando que nós temos a equação resolvida, menos 6x ao quadrado mais 100x menos 30 igual a zero. Isso é importante, pois colocarei aqui os críticos que saiu dessa equação. Lembrando que primeiro a gente vem acompanhando do menor para maior. E observar agora que o sinal do A, que está multiplicando por x ao quadrado da equação resolvida, é negativo, né? O coeficiente é menos 6, então o coeficiente é negativo, com concavidade voltada para baixo. Observe aqui, antes de chegar no 0,306, o gráfico está abaixo desta horizontal na cor amarela, nessa seta amarela, que é o eixo X. Estou colocando aqui, passando o cursor do mouse. Observe que antes de chegar no 0,306, o gráfico está abaixo. Se está abaixo, ela é negativa, a função aqui é negativa em relação a este eixo. Então eu vou colocar uma setinha fazendo esse movimento aqui, eu estou passando o cursor do mouse, para baixo, vindo do menos infinito até 306, ou 0,306, assim. Bom, depois que passa deste ponto, 0,306, até 16,361, o gráfico está acima. Então a minha setinha vai sair daqui e vai crescer até chegar no mesmo rumo vertical de 16,361, assim. E a partir de 16,361, observa que o gráfico está abaixo novamente. Então eu coloco a seta vindo daqui, onde está o cursor do mouse, até menos infinito para baixo, assim. Observe que agora eu vou inserir uma função que vai fazer este movimento aqui, ó. Esse movimento de curva, assim, ó. Fechou? Agora eu vou limpar tudo e vou deixar apenas o que interessa. Aí está. Bom, observa que este é o ponto inferior, esse 0,306, então ele gera o mínimo, e este é o ponto que associa com o superior, com o ponto mais alto da curva. Então, 16,361 gera o máximo, o lucro máximo. Fechou? Bom, se 16,361 gera o lucro máximo,
Então, para encontrarmos o lucro máximo, basta você pegar 16,361 e substituir na função lucro para você obter a função lucro máximo. Tá? 16,361 mil é a quantidade de pacotes que gera o lucro máximo. O lucro máximo vai depender de eu substituir 16,361 mil na função lucro. Volta lá na função lucro. Aqui está a função lucro, professor. No lugar de x, eu vou colocar 16,361, pois é ele que associa com o ponto mais alto da curva. Então, ele gera o lucro máximo. Este aqui gera o lucro mínimo. E este gera o lucro máximo. Bom, então, no lugar de x, eu vou colocar 16,361. Vai ficar assim. Lucro em função de 16,361 mil pacotes vendidos, vai ser menos 2 que multiplica 16,361 elevado ao cubo, mais 50 que multiplica 16,361 elevado ao quadrado, menos 30 que multiplica 16,361 mais 20. Na função lucro foi substituído o x. Fazendo esses cálculos na calculadora, pode ir operando naturalmente, uma atrás da outra. Vamos ter lucro para 16,361 mil unidades, vai ser 4.154,185 mil reais. Passando isso para unidades de reais, teremos 4.154.185 reais. Você pode responder ela assim, ou você pode responder ela assim, escrevendo a palavra mil ao lado. Agora, se você quer responder o problema que foi perguntado, vamos lá. A quantidade de pacotes que gera lucro máximo é 16,361 mil ou 16.361 unidades. O lucro máximo é 4.154,185 mil ou 4.154.185 reais. Fechou? Bom, se você chegou até aqui, você é feliz. Se inscreva, porque aqui o Pai ajuda.